Fala galera, começando agora a primeira edição do Nordestinado aqui no canal do Clique Esportivo, uma produção da galera do 45 Minutos, Celso Ishigami, estou aqui com Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli para trazer nosso olhar, nossas avaliações, opiniões pessoais sobre tudo que envolve aí o futebol do Nordeste. E para a gente abrir os trabalhos nessa nova proposta aqui de conteúdo, a gente vai tentar trazer um pouco dos dois universos que a gente gosta muito de analisar. Trazer o nosso olhar sobre o momento presente do futebol do Nordeste, mas também dentro de uma perspectiva de uma viagem no tempo. Trouxemos aí a nossa chave do DeLorean e a gente vai viajar até o princípio do Campeonato Brasileiro. Porque a proposta da gente é entender o tamanho desse momento que o Fortaleza protagoniza dentro do futebol aqui da região, né? De certa forma, Fortaleza vem derrubando muros antes intransponíveis para os clubes aqui do Nordeste. Essa campanha estável do Fortaleza na edição 2023 da Série A já encaminha o clube para a sua sexta participação consecutiva na elite do futebol nacional, que já representaria um feito inédito para os clubes aqui da região. Com o advento de que nessa oportunidade, o Fortaleza tem mais uma chance de fazer uma grande campanha de primeira página dentro da Série A. Para a gente entender o tamanho desse feito do Fortaleza, a gente vai fazer, como eu falei, uma viagem no tempo, começando pelos princípios do Campeonato Brasileiro e a gente vai até a década de 50. A partir dessa nossa análise, das nossas ponderações, a gente vai entender de fato ao fim desse conteúdo, qual o tamanho dessa era Fortaleza. Então vamos nessa, que a viagem vai só começar. A atual sequência do Fortaleza, iniciada no acesso em 2018, é o melhor trabalho contínuo do Nordeste dentro do Campeonato Brasileiro? Celso, está caminhando para ser um dos maiores de todos. A gente vai falar mais para frente aqui os detalhes desse comparativo, mas já é, sem dúvida alguma, algo muito robusto que nos pontos corridos é sim o maior. E como você falou que está caminhando para a sexta participação, seria a maior sequência dentro desse formato desde 2003, né, no formato brasileirão de pontos corridos. E temos no grandes times do Nordeste ao longo dos anos que tiveram grandes trabalhos, mas é inegável que o Fortaleza, nesse momento, é o primeiro exemplo do Nordeste a conseguir algo que todos os clubes sempre almejaram, de não ser uma sequência simplesmente no limite 16º, 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 ou seja, você fica na primeira divisão, mas é escapando do rebaixamento. Isso aconteceu em um ano com o Fortaleza, onde ele ficou perto disso. Todos os outros anos ele teve campanhas de G10, um domínio completo dentro do seu estado, já é pentacampeão cearense, protagonista dentro da Copa do Nordeste, ganhou dois títulos no período, disputou semifinais e outras edições, e dentro do Brasileirão ele deixou de ser pauta por ser G10, por ficar entre os 10 primeiros. Já tem 2 participações na Libertadores, que já tinha sido um feito inédito. No Nordeste, o Bahia tem 3 participações, o Sport tinha 2 e o Náutico tinha 1. Só tinha isso até o Fortaleza, eram só 6 presenças, as do Bahia em 3 anos distintos, 60, 64 e 89, a do Sport em 88 e 2009 e a do Náutico em 68. Aí vem o Fortaleza e vai 2 anos seguidos. E enquanto a gente gravava isso aqui, estava no meio do Campeonato Brasileiro, e você olhava a tabela e não achava absurdo que ele vá pela 3ª vez seguida. Inclusive, o Fortaleza não está garantido na sexta participação, mas é uma campanha tão sólida, um time tão ajustado, que é difícil, que você não enxerga uma grande mudança que faça com que esse time não chegue onde a gente imagina que vai chegar. Que não é nem o destino final dele, é simplesmente o 6º ano. Isso pode continuar, chegar ao 7º, 8º, 9º. Então, isso é uma sequência muito sólida, baseada sobretudo em 2 treinadores, Rogério Ceni e Vojvoda, embora tenha tido uma disputa ali, um encaixe até acertar no segundo treinador, tenha tido ali na troca. Em 18, a gente está em 2023, ter 2 trabalhos tão sólidos, ou seja, é algo muito... Você consegue o Fortaleza de Rogério Ceni, o Fortaleza de Vojvoda e talvez até o Fortaleza de Marcelo Paz, né, porque é o presidente do Fortaleza em todo esse período de transformação esportiva e administrativa. Um clube que tinha 20 milhões de faturamento e, de repente,
imaginar 300 milhões no ano e não ser um absurdo. Então, assim, é outro clube, o Fortaleza virou outro clube, e dentro do que é a história do futebol do Nordeste, a gente vive um dos maiores exemplos do que um clube do Nordeste já fez, mas dentro da história a gente ainda vai discutir se é a maior sequência, sim. Tem alguns pontos, Celso, que são bem importantes para a gente trazer como pilares do debate que a gente vai seguir nessa viagem do tempo. Uma delas é o que Cássio até já falou. Se a gente fosse só analisar os pontos corridos, esse programa ia ter 1 minuto e meio. Seria aquele meme, em que o cara dá a resposta e já sobe os créditos. Né? Exatamente. Sim. É o trabalho mais sólido nos pontos corridos que faz com que a gente que trabalha acompanhando o futebol do Nordeste diariamente, que a gente faz programas diários, a gente já começa a se obrigar a analisar o campeonato, os desafios, os objetivos por outro prisma. Porque o Fortaleza está derrubando muros em que a gente colocava uma distância enorme. O que o Fortaleza tem feito nesses últimos anos, a gente viu o esboço de um projeto com o Sport, depois daquela campanha de 2015, e a gente viu o esboço de um projeto com o Bahia, quando o Bahia volta para a Série A, aquele Bahia de Belintani, pujante, falando em 200 milhões E com o próprio Ceará. de arrecadação com o ano, e com o próprio Ceará, vizinho do Fortaleza, que também vinha nesse processo junto com o Fortaleza, mas não teve a mesma solidez, a mesma continuidade. E que, como o Cássio também já trouxe, vai um pouco além da questão do treinador. Claro que nós estamos fazendo esse programa em 2023, no auge da era Vojvoda. Mas o recorte, ele vai do acesso com o Rogério Ceni. E pode ser que esse recorte não acabe quando o Vojvoda sair. Pode ser que a robustez administrativa, a linha clara de construção de um elenco de futebol, ela permaneça sem o treinador argentino. Pode ser que não. As sequências que a gente vai passar aqui para comparar o Fortaleza para além dos pontos corridos são sequências em que os treinadores mudaram, mas havia elo. Você conseguia juntar um ano no outro, porque havia estruturas, pilares, que nesse momento os pilares do Fortaleza são uma ótima administração, uma torcida crescente, uma estrutura crescente e um trabalho muito sólido de um treinador. Às vezes, um desses pilares ruim, os outros vão desmoronar. Às vezes, não. Ao longo da história, nós vamos passar por sequências, por recortes de clubes que tinham pilares diferentes. A gente vai chegar, por exemplo, no momento em que o Vitória tem uma grande sequência, grandes capítulos escritos nos anos 90, e o pilar não era o treinador. O pilar não era um jogador, o pilar era um clube formador de talentos, uma categoria de base como nunca antes e ainda nunca depois visto no futebol do Nordeste. Isso vai falar bastante sobre as sequências, porque elas não são de uma compreensão linear. O que a gente entende como a sequência do Fortaleza é um modelo de sequenciado que o próprio Fortaleza estabeleceu. O do Vitória, que Fred acabou de falar, ele não é baseado num time que tinha um padrão tático definido, que tinha um modelo de contratações definido. Era um clube que tinha um modelo de formação definido. E aquilo gerou resultados esportivos, e quando a gente vai falar, o comparativo ele é muito mais baseado, Celso, em resultados no âmbito esportivo do que administrativo, até porque é meio difícil avaliar o Bahia de 59, administrativo. Exato, porque é o que a gente vai fazer aqui... Uma coisa pode levar a outra, mas não é determinante nesse caso. Perfeito. O exercício que a gente vai fazer aqui na apresentação dos nossos critérios, do nosso debate, a gente vai analisar tudo dentro de um contexto que a gente vai explicar, que a gente vai ilustrando à medida que os debates forem ocorrendo, né? Porque como a gente vai ver, a partir de agora, a gente vai fazer uma viagem no tempo que remonta ao início da disputa do Campeonato Brasileiro, inclusive falando sobre os diferentes formatos, né, de disputa dessa competição até aqui. Não é uma tese de mestrado, é apenas um debate com critérios técnicos escolhidos por nós, assim que a gente julga importantes, e acho que dá sim para basear esse debate, que certamente esse debate vai seguir depois dessa mesa. E a gente precisa voltar tanto no tempo ao ponto de partida, porque o Nordeste tem o primeiro campeão brasileiro. Realmente. Então vamos à década de 50 e vamos falar do Bahia. Então vamos começar essa história, né? Que começa com o Bahia, na Taça Brasil de 59, primeiro explicando rapidamente que ele parte de 59, que é quando começa o Campeonato Brasileiro, com as suas formações, todas elas oficiais, Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa, Campeonato Brasileiro, Série A, Ponte Corrida, da forma como você quiser, mas tratando dessa forma.
É óbvio que grandes times do Nordeste existiram antes desse período, mas não havia um campeonato nacional sólido para a gente basear nisso aqui. Então, essa foi uma questão de escolha. E o Bahia, logo no primeiro ano, já fez história com o título de 59. É uma campanha de 14 jogos, ganha do Santos na final e do Vasco na semifinal. Ou seja, ele elimina 2 grandes clubes do Sudeste que havia uma disparidade naquele momento. E além de ter sido a maior campanha em número de jogos da Taça Brasil, porque por ser mata-mata, havia títulos com 5 jogos, com 6 jogos, mas ali o Bahia jogou 14. E aquele período, o Bahia também tem um pentacampeonato baiano, de 58 a 62. O estadual que dava vaga na Taça Brasil, e é importante pontuar que durante décadas o estadual terá muito peso, porque ele toma quase o calendário inteiro. Para o Bahia ser o que era, ele tinha que ter o resultado do Campeonato Baiano. E o Bahia acabou sendo pentacampeão, o título sempre dava vaga no ano seguinte. Nisso, ele ganhou a Taça Brasil de 59. Em 61, ele foi vice-campeão, perde para o Santos, ou seja, repetiu a final, mas dessa vez perdeu. E naquela campanha de 61, ele chegou na final sem precisar eliminar um grande clube do Sudeste. Foi uma fase regionalizada. Isso não faz nenhuma diferença para a história do Bahia, mas talvez faça diferença para a análise da gente daqui. Porque muda o tamanho do feito. Muda o tamanho do feito. E você vai entender, talvez fique mais claro mais para frente. Em 63, o Bahia chega novamente à final da Taça Brasil, novamente contra o Santos. Foram 3 finais de Bahia e Santos. Um título para o Bahia, 2 para o Santos. Só que nessa ele tirou o Botafogo. Então, veja como já tinha... Então, foi vice como foi em vice 61, mas só para esse debate de ser um grande time, para mostrar que chegou ali, que tem esse resultado. Então, esse Bahia, com 5 títulos baianos seguidos, 3 finais da Taça Brasil, um título, incluído contra o Santos de Pelé, um título no Maracanã, é um peso muito, muito grande. Porque ele pega de 58 a 63. São 6 anos em que o Bahia foi o maior time da região. E um dos maiores do Brasil. E que furou a bolha. Numa época que, obviamente, essa expressão não existia. Mas o Bahia, ele rompeu fronteiras. Ele foi o campeão nacional e ele se colocou. Veja só, são 3 finais. É claro que era um regulamento que você já colocava um clube do Nordeste em fases muito avançadas. E essas 3 campanhas acabam não dando, se eu não me engano, 30 jogos. Isso. Essas 3 finais nacionais, elas não têm uma grande quantidade de partidas. Mas é o futebol da época, é o país da época, assim é a estrutura de transporte do país da época. Você não podia ficar viajando 38 rodadas, né? Então, o Bahia, ele foi dominante na região e ele foi muito relevante, ele foi protagonista nacional. O Uruguai foi campeão do mundo com 4 jogos em 1930 e em 2026 o campeão do mundo fará o dobro. Terá que jogar 8 vezes e é título mundial da mesma forma. Então, é um recorte de um futebol que ficou para trás, mas é um recorte muito sólido, até porque tem um título nacional. E foi pioneiro, veja só, é muito óbvio que ser pioneiro não é fácil não. Conta também, né? O time foi o pioneiro numa escala nacional. Assim, na hora que toda vez que a Conmebol faz um pouquinho de história, quando vai começar a edição da Libertadores, e bota lá o card, aí na primeira edição, tem lá o escudo do Bahia. Exatamente. E fica marcado na história, tem um valor histórico. E aí, Cássio, os anos 60 ainda traz uma outra era que é muito forte também, né? Inclusive por qualidade de futebol apresentado, né? Que é o Porque Náutico. vai fazer diferença. Exatamente. Inclusive, como o Fortaleza não está nesse momento, esse comparativo do Náutico ele vai ser explicado pelo Fortaleza. O Fortaleza do passado, ele tem 2 vices da Taça Brasil, ou seja, o Fortaleza é vice-campeão brasileiro de forma oficial em 2 oportunidades. Mas não é nessa sequência, como a gente está falando. Porque uma foi em 60 e outra foi em 68. Não há sequência. Ele não teve um heptacampeonato, um octacampeonato para ligar esses feitos assim. Isso não aconteceu. São 2 momentos do clube onde ele foi vice da Taça Brasil de 60, eliminando o Santa Cruz na semifinal e perde do Palmeiras, de 8-2 na final, e vice da Taça Brasil de 68, quando eliminou o Náutico na semifinal e perde a final da Taça Brasil para o Botafogo. Não existe um feito nacional do Fortaleza. Não muda o vice-campeonato. Não muda, ele é vice-campeão oficial. Mas a gente está dizendo também, mas o feito precisa ser nacional. Precisa ser nacional. E o feito não foi nacional. Fortaleza chegou eliminando clubes do Nordeste, uma semifinal com o Santa, outra com o Náutico, e foi facilmente batido nas 2 finais. Mas veja só, para não ser mais comprido. Queria eu que meu time tivesse... Não, valeria, são 2... nesse só, se fosse campeão, Fortaleza era campeão nacional. Teria, isso não teria discussão. Mas... já havia um desafio técnico maior e o Náutico, e voltando agora para o Náutico, dessa sequência do Náutico, o Náutico encarou esse desafio e, por vezes, conseguiu endurecer. Exatamente. Vamos lá. A primeira grande campanha do Náutico, a sequência do Náutico, obviamente, ela parte do hexacampeonato, 63 a 68, que dentro de um estado que tinha 3 grandes clubes, era um feito inacreditável naquele momento e inédito até hoje.
Pode ver que o maior sequência no futebol cearense é um pentacampeonato e tendo basicamente Ceará e Fortaleza. E nesse caso, tendo ali como forças que realmente disputam o título, tendo o Náutico, Santo Sport e o Náutico conseguiu o Hexa. E dentro dessa sequência, o Náutico foi 4 vezes semifinalista da Taça Brasil. Algumas delas nessa mesma situação, já estando na semifinal, mas outras também ele veio de trás. Como no vice-campeonato de 67, onde tira o Atlético Mineiro nas quartas, ou seja, já nas quartas já teve o confronto. Aí na semifinal pegou o Cruzeiro de Tostão, que era o atual campeão. O Santos ele foi pentacampeão de 61 a 65. Aí em 66 o Cruzeiro desmonta o Santos, mete 6 no Santos, é campeão. Aí esse time perde para o Náutico no ano seguinte. Então assim, veja o tamanho do que o Náutico fez. Aí a final foi contra o Palmeiras, a Academia, e o Palmeiras vence o primeiro jogo no Recife. Não foi nos aflitos, o jogo foi na Ilha do Retiro. O Náutico vence o jogo em São Paulo, era um modelo diferente, onde era por pontos e não por saldo de gols. E isso fez uma vitória para cada lado, depois do Náutico ir lá em São Paulo e ganhar o jogo, um terceiro jogo. No Maracanã, um jogo que até acabou chovendo bastante, e só no terceiro jogo o Náutico acabou perdendo o título nacional. Mas chegou a vencer o Palmeiras e um ano antes disso, é preciso lembrar, porque a grande vitória do Náutico não é nem essa, a grande vitória do Náutico ela é o 5-3 sobre o Santos de Pelé, no Pacaembu. Só que o Náutico havia perdido o jogo aqui, ganhou esse jogo lá e perdeu o terceiro jogo. Não se classificou, mas de vez em quando, não precisa se classificar para ficar na história não. O Paysandu não ganhou do Boca Juniors na Bomboneira, todo mundo lembra daquele jogo. Na volta foi eliminado. O Boca foi lá e eliminou, mas todo mundo lembra que foi lá e eliminou, e é isso que o Náutico fez. Então, essa sequência de títulos do Náutico, essa sequência de períodos dentro da reta final da Taça Brasil, incluindo um vice-campeonato com uma campanha muito grande. Uma convocação para a seleção brasileira. A primeira convocação da seleção brasileira, na era aberta, né? Porque pernambucanos e baianos já haviam tido jogadores convocados, mas isso vale para um outro programa, mas só para deixar bem claro, a gente pode até falar em outro programa, foi a seleção pernambucana inteira virando a seleção brasileira, bizarro, mas aconteceu, e a seleção baiana inteira, formada por jogadores dos clubes baianos, sendo representando a seleção brasileira. Isso era comum nos anos 50. No Nordeste aconteceu com Pernambuco e Bahia. Da década de 60 para frente, é o que se chama de era aberta, ou seja, concorrer com todo mundo, nado do Náutico, em 66 foi o primeiro nome. E isso, do Nordeste. Do Nordeste, de um clube do Nordeste. E isso está dentro do período. Ou seja, porque... E é extremamente relevante para esse contexto que a gente está debatendo. A seleção brasileira conseguiu enxergar dentro de um jogador do Náutico, um jogador que tinha qualidade técnica, inclusive pré-convocado para a Copa de 66. Talvez tecnicamente, e aí para nós vai ser impossível debater isso, porque naturalmente não é da nossa época, mas talvez seja, de todos esses times que a gente vai analisar, de todos esses recortes, a equipe mais elogiada por desempenho técnico. Era isso que eu ia falar, que... Há um reconhecimento nacional muito grande do futebol jogado pelo Náutico. Exato. O Náutico, dessa época, deixa uma impressão muito concreta, né? Dentro do cenário do futebol nacional, e eu acho que é algo tão importante, tão marcante, que passa também a acompanhar o Náutico em outras campanhas nacionais. E sempre que acontece isso, esse momento, nessa era dos anos 60, né, do Hexa, do Náutico, dos grandes confrontos, exato. Milton Neves e PVC sabe a escalação. Pronto, exatamente. Perfeito. E a gente cresce muito ouvindo Milton Neves por acompanhar e PVC por estudar, assim, mas assim, de saber a escalação. Perfeito. São times que são escalados por esses times clássicos. Jornalistas que estudam, que se deparam com que trazem a história do futebol brasileiro, que revivem a história do futebol brasileiro, são times clássicos. Então, veja só como vai para o debate. O do Bahia são de resultados robustos, o do Náutico nem tanto. Pioneirismo, né? O pioneirismo da convocação. Mas nem tanto. Não tem um título nacional no meio, não tem mais de um vice-campeonato, tem uma final, tá entendendo? Mas tem performance. Exuberância do futebol, né? E marca a história do Náutico, né? E do próprio futebol do Nordeste no eixo, porque anos 60 você já vai andando, você já tem uma cobertura, como o Cássio falou, já era aberta da seleção, a cobertura já vai ficando um pouco mais madura, o Brasil já é bicampeão mundial. Aquele Canal 100, que na verdade foi até outro, eles filmaram a final de 68, Náutico Sport, Náutico ex-campeão, que antigamente passava antes dos filmes, em vez de ter o trailer, eram pequenas grandes reportagens, documentários que passavam, e um deles foi Náutico Sport. Daí eu acho que a gente segue, né? Isso, aí a gente vai chegar já na década de 70 com outro clube do estado de Pernambuco, a gente vai falar do Santa Cruz, que também vai viver aí nessa década, talvez, o grande momento de reconhecimento do Santa Cruz enquanto força
no futebol nacional. Os anos 70 marca a história do Santa até aqui para sempre. O Santa talvez seja o primeiro caso de um tempo realmente grande de protagonismo. Porque algum torcedor do Ceará que está vendo esse vídeo pode ter ficado chateado. Pô, mas o Ceará foi semifinalista em 64, ganhou o Norte-Nordeste em 69, vocês têm aquele período. Mas não havia o domínio do Ceará nesse momento. Como a gente explicou, do Fortaleza não teve entre 60 e 68. Tiveram duas finais completamente distintas. Mas também tem uma transição. Você consegue pegar a escalação do Santa dos anos 70 e ela ser muito próxima dali, de 71, 72, a final lá de 78, 79. Você vai vendo toda a transição, essas mudanças, o cara que se aposentou, que saiu, o outro que ocupou o lugar. É uma linha contínua. Isso. Assim como a gente vê a continuidade, lá na abertura que a gente trouxe, existe a continuidade de Rogério Ceni para Vojvoda. Sim. O Santa Cruz, nessa década de 70, ele é o Santa Cruz dos anos 70. Isso. Você não consegue separar. A gente até colocou nos anos 70, mas ele começa de forma bem precisa em 69, quando entrou no torneio Roberto Gomes Pedrosa, que depois seria oficializado como Campeonato Brasileiro. Foi o único time ali de Pernambuco naquele momento. O Náutico jogou 68, era por convite, né? Aí em 69 foi o Santa, em 70 foi o Santa, e em 71, no primeiro Campeonato Brasileiro da história, o Santa estava. O Santa estava, o Sport estava, o Ceará, o Bahia. Tem um marco importante dentro dessa caminhada do Santa. Acho que a longevidade é importante, mas a campanha invicta, né, o tempo em que esse Santa ficou invicto acaba sendo importante. Isso também, vai ser né? o último feito dessa década. Que ele vai estar até chegar ali, até quando essa sequência acontece de 28 jogos no Campeonato Brasileiro, 28 jogos sem perder na primeira divisão. Absurdo, pô. Isso aí você já traz o debate para a mesa. Veja só, a gente está falando sobre sequência, sobre recorte. Tem um time que passou 28 jogos sem perder. Quando isso acontece, o Santa Cruz já era o time do Nordeste dos anos 70. Não é tipo, quem é esse time que está 28... Não, já se sabia que era esse clube. O Santa, ali quando começa, em 69, eu coloquei do torneio Roberto Gomes Pedrosa, e começa a maior sequência do Santa do pentacampeonato, que vai até 73. Veja só, como basicamente em um ano o Santa não vai ter um feito relevante. E reforçando, o estadual tem um peso muito grande nessa época. Ele vai ser penta até 73. 74 é basicamente o único ano que não acontece nada, assim, de um grande feito. Em 75 é semifinalista do Campeonato Brasileiro. Em 76 é campeão pernambucano, até como semifinalista? O primeiro na era de 71 para cá. Dentro do Campeonato Brasileiro, disputado como Campeonato Brasileiro, que começa em 71. E é o semifinalista que disputou esse título. É importante deixar claro. Eu ia esmiuçar, só tô querendo primeiro, para não perder, para falar a sequência que, tipo, 74 não acontece nada, é o único ano, aí 75 semifinalista, 76 campeão pernambucano, 77 décimo lugar no Brasileiro, 78, 79 bicampeão pernambucano, 78 quinto lugar no Brasileiro, na época de mata-mata, ou seja, ele chegou até as quartas, e 78, 79 quando tem essa sequência invicta. Veja que é assim, em 74, que é o único ano que ele não teve nada, ele foi vice-campeão pernambucano do Náutico, perdeu até o hexacampeonato. Nesse período, quando o Fred fala, o mal feito é o quarto lugar, aí o cara, pô, mas Náutico foi semifinalista, Ceará já foi, todo mundo foi semifinalista da Taça Brasil, foi campeão e tal, isso tudo tem um peso enorme. Mas no campeonato de 71, é preciso dizer que o país enxergou de forma diferente. Lógico. Que o país enxergou aquela campanha do Santa Cruz em 75 como algo que nunca havia sido feito. Ninguém falou, não, pô, mas o Náutico já foi semifinalista. Não houve essa comparação. Estava assim, ó, dentro desse modelo de competição, embora o regulamento sempre fosse diferente, fosse grupos e tal, mas onde você enfrentava todo mundo, não era um mata-mata, eram competições maiores, que você jogava 20, sei lá, 25 É o que eu vou partidas. chamar de feito nacional. Eu vou sempre chamar isso de feito nacional. Sim. O feito do Santa Cruz de 75, aquela campanha, é o maior feito nacional do futebol do Nordeste até então, com exceção do título do Bahia de 59, porque título, velho. Sim, título é título. Na hora que você ganha o título- Mas talvez aquele quarto lugar tenha pesado até mais do que as finais. Também acho. Do que o título, certamente não. Do que o título não, porque o título fica para sempre, mas não tenha dúvida que o Santa de 75 desperta mais atenção do eixo da mídia do futebol do que os E aí outros também clubes. passa pela evolução, porque Tem já tem televisão, transmissão, exatamente, já tem um outro cenário. E também, naquela época, Não é a notícia que você leu no jornal, que você ouviu no rádio, que você ouviu falar. Você vê os jogos. em 75, o que era o Santa Cruz aí, né? Foi a semifinal, jogo único, e o jogo foi no Arruda. Aí Por isso que eu falei que o Santa Cruz disputou o título. O jogo foi um jogo único no Arruda. O jogo foi 3-2 para o Cruzeiro e o último gol do Cruzeiro já foi nos minutos finais. Muita gente confunde dizendo que esse gol tinha sido irregular, mas na verdade irregular teria sido o gol antes desse. Não o terceiro, mas acho que o segundo. Mas enfim, até iria para a prorrogação. O Santa não jogava, ninguém tinha um empate. Mas assim, era jogo único no Arruda. Isso. Valendo a vaga na final do Brasileiro e a vaga na Libertadores de 76. E veja o que é o curso da história. O Cruzeiro se classificou
e acabou perdendo o título brasileiro para o Internacional. Mas foi campeão da Mas foi campeão da Libertadores de 76, com aquela vaga. Nessa campanha do Santa, cara, tem uma eliminação. Ele elimina o Flamengo no Maracanã. O Flamengo sem absolutamente nada no Campeonato Brasileiro Isso ainda. é. Tipo, o Flamengo não tá, perdeu o campeonato, ano que vem tem mais campeonato. Não, o Flamengo tá ali. Já era gigante de torcida. O Vasco é campeão brasileiro de 74, o Botafogo é campeão da Taça Brasil de 68 e o Fluminense é campeão do Robertão de 70. Em 75, só o Flamengo não tem título brasileiro no Rio de Janeiro. Então já é uma pressão. Aí tem 70 mil pessoas no Maracanã e o Santa Cruz vai lá valendo vaga direta. Nem era um mata-mata, era uma última rodada, mas coincidiu de a vaga valia para um ou para o outro ali. Exatamente. E o Santa foi Virou lá a vencer. decisão. E Né? virou uma decisão. A gente tem, na época da pandemia, a gente fez uma série, né? Que era o Nordeste Versus, né? Isso. Que aí a gente tinha Contra um time. contra um time, tinha o Nordeste versus Flamengo. E a gente tem várias. A gente colocou essa como uma das grandes vitórias da história do futebol nordestino. Eu acho que foi a maior. Contra o Flamengo, acho que foi a maior. Contra o Flamengo, acho que essa foi a maior. Acho que foi a maior. É preciso destacar que do Santa... Convocação, né? É isso que eu ia dizer, preciso destacar que foram 3 convocados nesse período. Givanildo Oliveira, Nunes e Carlos Alberto Barbosa. No caso de Nunes, O Nunes é inacreditável, pô. não é só a convocação, Celso, né? Tipo, porque isso já é massa. Nado fez um jogo. Foi o seguinte, a gente começou temporada de 2023, Brasil enfrentou Senegal e enfrentou Eliminatórias ali. Guiné, aí vai ter as eliminatórias. Pronto. E todos esses jogos aí, Nunes. Titular. Nunes. E fazendo gol. 11 jogos e 7 gols em 78, a ponto de ser convocado para a Copa do Mundo de 78. É a única vez na história que um jogador, como eu tinha dito, nada, tinha sido pré-convocado, mas numa lista de 44 nomes, aí foi encurtada, Nunes foi na lista final. Anunciou a lista dos nomes que vão para a Argentina, Nunes está. Assim, não é outra realidade? É outra Com realidade. certeza. Outros tempos, mas outra realidade. Aí ele acabou se machucando, e se eu não me engano, quem foi no lugar foi Roberto Namite. Assim. Somente. Estava abaixo de Que Nunes. estava abaixo de Nunes. Mas assim, ele foi convocado na lista final, infelizmente não viajou para a Argentina, porque se machucou. Mas estava assim, é um jogador do Santos, está na Copa do Poderia Mundo. ter mudado a história. Poderia. Poderia. Faltou um gol pro Brasil contra a Argentina, né? Foi, mas foi um 0x0, né? 0x0. E, enfim, esse Santa Cruz comandado por James Thorpe, um dirigente muito dinheiro, mas teve toda essa base, Givanildo atravessando, Nunes na reta final, Ramon, que foi artilheiro do Brasileiro de 73, o primeiro jogador de um clube do Nordeste a ser artilheiro do Brasileiro, ele passa durante todo esse tempo. Aí tem vários outros nomes que vão aparecendo, Luciano Veloso, Fernando Santana, enfim. É uma base muito grande durante muito tempo. Então, o Santa Cruz dos anos 70 é uma potência. Era uma máquina. É uma potência em termos de candidato do que a gente está fazendo aqui. Agora, mesma coisa de resultado. É fogo, que o maior resultado é o 4º lugar. Pois é, isso pesa, sem dúvida. Sem dúvida. Que o Fortaleza já conseguiu. Que o Fortaleza conseguiu. Pois é. E o Fortaleza conseguiu na ida e na volta, pegando todo mundo. E para né? contextualizar, o 4º lugar do Santa Cruz, ele vai ser repetido em algum momento. Vai. Outros clubes, com muita dificuldade, alguns clubes irão repetir isso aqui. Muitos anos depois, inclusive. Vai demorar. Mas o do Fortaleza é algo único ainda. E eu acho que é válido fazer a lembrança de que o Bahia foi heptacampeão nos anos 70, mas falta, nisso que a gente está avaliando aqui, uma grande campanha nacional. Não havia a Copa do Brasil naquele momento, havia o Campeonato Brasileiro e o Bahia, embora tenha conseguido chegar até no G10 naquela década, mas sem uma grande campanha naquele momento. Não chama atenção, não fura bolha, não é um feito nacional. Mas é porque dos principais, assim como eu reforcei da questão do estadual, dos principais centros do futebol da região, curiosamente, foi ali a maior sequência de um título estadual, que o Bahia foi heptacampeão. Considerando Ceará, Bahia, o ABC já foi Deca, mas porque o Rio Grande do Norte é para lá. Mas assim, considerando Pernambuco, Ceará e Bahia, a maior sequência é o heptacampeonato do Bahia que foi ali. Então, assim, como assim não tem peso? Tem peso, mas lembre-se que a gente está considerando 59 justamente pelo brasileiro. Esse é um programa sobre Recorte nacional. Onde o local, ele complementa, ele dá importância, mas ele não é determinante para fazer... E algo que a gente vai ver com o concorrente. tempo. O local, os feitos locais pesam mais Nessa época. nessa época que a gente está passando. Quando a gente estiver chegando 2000 e pouco, os feitos locais vão ficando... Vão minguar porque a importância que se dá naquela época já não é a mesma. Sim, exatamente. Como o Cássio falou, nos anos 60 eram 8 meses jogando estadual. Como é que você não vai tomar... E dava acesso direto à principal competição Exatamente, nacional. que vai até 88. Até amistoso tinha um peso, que o cara, alguns times excursionavam, então assim, você tinha jogos, fazia jogos no exterior, por exemplo. O Bahia lá dos anos 60 meteu 6 no Bayern de Munique. O Fita Azul do Santa Cruz, são Curiosamente, coisas que... a excursão do Bahia é dentro do período que a gente colocou do Bahia, tá? Então tá tudo tranquilo ali. O Bahia fez a excursão e... Mas agora a gente vai chegar na década de 80. Vamos avançando aqui no tempo com o nosso DeLorean e a gente chega a um período em que o esporte vai começar a mostrar mais pujança, vai começar a ter
campanhas mais robustas dentro do cenário nacional. E nesse período há uma discordância entre a visão de Cássio e a minha, de onde acaba esse período. Ele começa em 81. Ele é um período pouco falado. A gente, veja só, foi o Santa nos anos 70 inteiro. O Bahia, num período ali de 6 anos, mas com finais nacionais muito pesadas. O Náutico, numa era de Taça Brasil, de estar sempre presente. Dos anos 80 para frente, o nível do domínio ele será muito mais moderado, podemos dizer assim. O nível técnico já era muito alto, o Campeonato Brasileiro já estava consolidado. Ficar em 10º lugar no Campeonato Brasileiro já era algo muito difícil, já era algo raro. Para dar um exemplo, o Ceará conseguiu uma vez. Foi 7º lugar em 85. Então, assim, não é algo que você despreze, não sei o que, não. Era algo muito complicado. E, nesse recorte que a gente está fazendo, o Sport conseguiu, embora seja pouco falado, mas o Sport conseguiu ficar 3 vezes consecutivas entre os 10. Coisa que, até a gravação desse programa, era o que o Fortaleza almejava. Exatamente. Buscava tentar ficar novamente no G10. E se isso acontecer, seria o 3º ano seguido do Fortaleza. Que é igualar esse Sport do início dos anos 80. Ainda que o Fortaleza tenha uma posição já... Posições melhores. Já tem o 4º lugar, que já é muito acima do que o Sport fez. Mas de 71 para cá, onde o nível de campeonato... E, obviamente, sobe mais ainda quando chega nos pontos corridos, né? Mas assim, a gente sabe disso, ninguém está ignorando. Mas de 71 para cá, a única vez que isso aconteceu foi entre 81 e 83. O Sport foi 10º em 81, 9º em 82... e 8º e 83. E naquela época, como tinha o mata-mata, isso significa que é 8º e 4º que ele alcançou. Não é um campeonato de pontos corridos e foi 10º. Ou seja, estava ali no mata-mata, na reta final da competição. E nesse ano, o Campeonato Brasileiro ainda era formado, é o período anterior ao acesso e rebaixamento. O Campeonato Estadual ainda dava vaga também, mas ao contrário da Taça Brasil, que era só o campeão, aqui variava. Alguns estados tinham 2 vagas, acho que São Paulo tinha 4 ou 5, Pernambuco tinha 2. E o Sport foi campeão entre 81 e 82. Esse tricampeonato deu as vagas justamente a essas 3 participações no Brasileiro. E a discordância com o Fred é a seguinte, porque a gente tem que imaginar onde acaba a sequência. A gente falou, a sequência do Santa acabou em 80, quando o Santa Cruz não fez nada em 80. Não foi campeão pernambucano, não disputou nada do Brasileiro relevante, a gente só relevou 74 porque é algo... Ele foi vice-campeão de um período de 10 anos... Um parêntese. Um parêntese ali, né? Mas aqui 80 não, aqui 80 tem uma ruptura. E nesse caso do Sport, a ruptura seria, na minha opinião, em 84, embora por uma situação lógica. Se o time ficou em 8º, em 83, como é que não joga a primeira divisão de 84? Não Mas jogou. aí era a regra. Não jogou, porque no estadual ficou em 3º lugar. Então, ele ficou em 3º lugar e era levado para a Taça de Prata, que era assim que se chamava a 2ª divisão. Taça de Ouro a primeira, Taça de Prata a 2ª, e teve uma vez a 3ª divisão, que foi Taça de Bronze, em 81. Não teve nesse ano. E o que é que fazia diferença se era o estadual que dava vaga? É porque a Taça de Prata ela dava vaga dentro da competição na elite do mesmo ano. Então o Sport jogou o estadual, não conseguiu a vaga na Taça de Ouro, foi para a Taça de Prata. E dentro da Taça de Prata ele não conseguiu uma vaga para jogar a Taça de Ouro no mesmo ano. Então para mim houve uma ruptura. Qual é o ponto? É porque em 85 ele voltará a jogar o Campeonato Brasileiro via estadual. Volta a fazer uma grande campanha. Vai ficar em 5º lugar. Então seriam 4 vezes entre os 10 em 5 anos. É algo muito representativo. Mas eu não considerei sequência pela ruptura, e aí é óbvio que existe debate, pela ruptura de 84, que eu acho que ela existe. Minha visão, ela se conecta porque eu conecto 83 e 85 porque eu considero que 84 fica um pouco como parêntese de 74 para Santa Cruz. O Sport volta para o Brasileiro e faz um 5º lugar, que é aí que eu falo sobre o feito nacional. E aí eu acho que você tem que tirar os olhos daqui do Nordeste para olhar de fora. No olhar de fora, tá. Irmão, é a 4ª vez que esse time joga o Brasileiro seguida e chega 8º ou 4º. Ele foi 10º, foi 9º, foi 8º e foi 5º nas suas últimas 4 participações. E a participação que ele não esteve não foi ligada a um decréscimo técnico como hoje é. Tá? Você tem um rebaixamento, você... Foi, mas via estadual. Mas via estadual. Foi via estadual, não foi um rebaixamento no Brasileiro. Não é nem essa expressão, é uma não classificação. É uma não classificação. Ele perdeu a chance de ir lá em 84 e de novo ficar entre os 10. Eu acho que as duas visões elas são aceitáveis, mas porque o problema é que quando você aceita 85 e o time é campeão brasileiro de 87, você já junta para os anos 80, mas não é uma única história. Isso é que eu acho que é um ponto. Há uma história do Sport que eu vejo de 80 a 85,
E a história de 87 ela é uma outra história. É um capítulo à parte. É um capítulo à parte, um outro elenco. Não tem como o Cássio falou, o Santa Cruz que você via início, mudanças e seguia. São gerações... Gente atravessando toda Não, a não, A década, ruptura né? de 86 São dirigentes diferentes, são jogadores diferentes. A Ilha do Retiro era diferente, porque a Ilha do Retiro de 80 a 81, ela não tinha gerais. Inclusive, ela vai ficar fechada naquele período, vai ser reformada. Então, essa Ilha do Retiro, do jeito que ela é hoje, ela é muito mais próxima ao final dos anos 80. O início dos anos 80, inclusive, a própria câmera de transmissão ficava no ângulo invertido. Quando você vê o jogo da Ilha, acredite se quiser, a câmera ficava onde é a arquibancada. É um negócio muito maluco, mas tem uma cabine lá do outro lado. E faltou só dizer disso que o Sport teve 2 jogadores na seleção brasileira nesse período, que Roberto Coração do Leão em 81 e Betão em 83. Ou seja, é um período ali de 3 anos, muito intenso. Na verdade, 4, né? Que começa em 80 pelo título estadual, aí vai de 80 a 83 para mim, de 80 a 85 para Fred. Porque para mim 86 é a grande ruptura. Que é aquele ano que o Sport tem uma campanha pífia no brasileiro, que é muito utilizado no argumento de que como é que vai ser campeão de 87, se 86... Foi assim e Exatamente. Então, é uma ruptura técnica dentro do brasileiro do Sport para mim, 86. E ainda dentro dos anos 1980... Antes de chegar do Sport, né, tem uma figurinha. Exatamente, porque antes de a gente voltar a falar dessa história à parte, que é o campeonato de 1987 conquistado pelo Sport, a gente vai ter outro momento, outra sequência muito importante, que é a sequência do Bahia na segunda metade dos anos também, 80. porque, como o Cássio falou, chegando nos anos 80, Muito sequências... maior. É muito mais difícil ter sequências longas, né? Então, é outra sequência curta. O próprio mercado já é diferente. Sim, O próprio mercado de contratação, de divulgação, hoje, do jeito que é hoje, mas nos anos 80, um time se destacou, ele vai ser desfeito no ano seguinte. No futebol dos anos 50, dos anos 60, era muito o jogador de Náutico de escola, tiveram médicos ali. Só para se o cara jogar. Exatamente. O cara jogar e conseguir se formar, porque o cara realmente era muito enraizado na sua cidade. E nos anos 80 começa a ser o futebol mercado. Você contratou o jogador, reforçou aqui, jogou aquela competição. Lá do ano seguinte, um ano só depois, ela já tem a sua diferença. E nesse cenário, o Bahia, que já tinha sido o primeiro campeão brasileiro ali em 59, ele vai ter outra campanha nacional, talvez o grande título da região, né? O Bahia vai ser campeão brasileiro em 1988 e é desse recorte aqui que a gente vai tratar. Não consigo não olhar para esse período aqui com muita atenção. Alguns torcedores do Bahia preferem o título de 59 por ser o primeiro, por ser o Santos de Pelé. Eu acho isso... Não, mas esse é outro debate. Vou só dizer assim, que para mim, já que você trouxe a palavra, para mim, o título brasileiro de 88 do Bahia é a maior conquista Pra mim também. do futebol da região. Também o Sport é campeão brasileiro de 87 e essa discussão é óbvio que não existe. É óbvio que não existe. Alguns caras gostam de discutir, mas está perdendo tempo. O desafio técnico é inegável, assim como a gente falou da questão do Fortaleza, existe a questão do desafio técnico e o do Bahia ele é completo. É um desafio técnico. É o maior título já conseguido pelo Então, assim, e sobretudo uma forma ali que já não era nem de grupos. O Bahia ele enfrentou todo mundo que estava no campeonato, porque você joga um turno, enfrenta todo mundo, ou seja, não tem o grupo A e o grupo B, embora existisse ali, mas eram grupos que se interligavam, mas não aquele formato que o grupo A só enfrenta o grupo A, o B aqui, era bem diferente. Celso, nesse título do Bahia, ele vai ter algumas mudanças de time, mas também há uma base, tem mudança inclusive de comando, mas há uma base e os resultados que o Bahia constrói nesse período, que ele vai ser ali de 86 a 1990, ou seja, são 5 anos. As campanhas não são seguidas no brasileiro, como foram as do Sport, mas são campanhas muito maiores. Ela começa com o 5º lugar, em 1986. Cláudio Adão, que era atacante do Bahia, fez 18 gols. O Bahia ele é eliminado nas quartas de final, numa campanha que era para ser campeão. Tem muitos torcedores do Bahia que acham que o time de 86 era para ser campeão e não... Assim, o de 88 ganhou. Na hora que você coloca ali, o de 86 tem mais cara de campeão do que o de 88, mas foi 5º lugar. Em 86 começa o tricampeonato estadual do Bahia, vai ser 86, 87 e 88, ou seja, é um domínio local. E no nacional acontece também, porque esse 5º lugar em 86 vira um 1º lugar em 88, ganhando do Fluminense com 110 mil pessoas na Fonte Nova na semifinal, ganhando do Internacional, segurando o empate, venceu o jogo de ida, 2 gols do Boboi, vai segurar o empate com 0-0 lá no Beira-Rio. Tafarel. E esse time é campeão em 88. Aí 89 escapa do rebaixamento e isso faz com que e você vai entender daqui a pouco, a gente vai falar, isso faz com que a sequência não acabe. Porque a sequência não acabou, o time ele permaneceu na primeira divisão e vai ser semifinalista em 90. Do jeito que a gente está analisando aqui, Fred, se tivesse caído em 89, 90 é outra recorte. Ser isolado na 98, história. 90 seria outro recorte. Mas na hora que ele permaneceu, ele está aqui, ele está batalhando aqui nesse nível.
Ou seja, a cada 2 anos, 5º lugar, 1º lugar, 4º lugar. E ser 4º lugar em 1990 não é chegar em 4º lugar, é você estar na semifinal e simplesmente perder a chance de ser finalista. Tá entendendo? Fazendo jogos de Contra o Corinthians. dezenas e dezenas de milhares de pessoas assistindo. Isso. É um momento No diferente. estádio e milhões pelo país, né? Além do título brasileiro, além dessas outras 2 campanhas enormes, das maiores do futebol do Nordeste até hoje, ainda tem como se não bastasse o reconhecimento nacional da Taça das Bolinhas, da participação da Libertadores, que ficou em 5º lugar. Ele vai para a Libertadores acho que nem entrou aí, né? Mas a gente ia falar. A melhor campanha do Nordeste na Libertadores, ainda bem que viu aqui, não viu, foi de 89, o Bahia passa da primeira fase, passa das oitavas e vai cair nas quartas de final para o Inter. Ou seja, porque o regulamento da época forçava equipes do mesmo país a se enfrentarem no máximo até as quartas para que os 4 semifinalistas fossem de países diferentes. Isso durou muito tempo. E o Bahia ficou em 5º lugar. Então, isso conta também. Conta demais. Conta Você demais. tem É a melhor 5º campanha. lugar da Libertadores. É a melhor campanha até... Não, ainda é o CSA, vice-campeão da Copa Conmebol. Mas na Libertadores, a melhor campanha é a do Bahia. Ainda tem os jogadores do Bahia que foram reconhecidos. 4 convocações. 4 convocações. Os nomes dos 4 convocados do Bahia na década de 90 são... 80, 90. Perdão, na década de 80, são Zé Carlos e Bobô, em 89. Ainda em 89, Charles é convocado também em 90. E Luiz Henrique é convocado em 90 e 91. Portanto, esses 4 jogadores fazem a diferença e também compõem. Algumas pessoas podem estar vendo esse vídeo e estarem achando um absurdo o peso que a gente enxergou para convocações. Porém, a forma como eu enxergo o futebol, ter uma convocação da seleção brasileira já é algo muito raro. Imagine você ter convocações regulares, que a gente está falando de Charles vai ser jogar 7 vezes. Por muita pressão, a caminho para a Copa América. Bobô, ele, quando é convocado, é aquelas convocações assim que ele foi convocado pelo Bahia e quando estreou já era jogador de São Paulo. O campeão brasileiro, num momento onde basicamente todo mundo que joga na seleção brasileira joga no país. Essa é uma diferença absurda para A seleção brasileira é formada por jogadores onde basicamente todos jogam no país. Não é a gente pensar que vai ser um Dudu convocado que a base do Palmeiras Palmeiras será a seleção brasileira. Não, é uma seleção brasileira atual sendo formada basicamente por jogadores do Brasil e que ninguém do campeão brasileiro está. A dificuldade que foi para colocar, mas sob muita pressão dos treinadores na época, essas convocações acabaram acontecendo, poderia ter sido mais jogadores e os jogadores que foram poderiam ter tido mais tempo de camisa. A gente camisa. lembra a Copa América de 89, né? Como foi a reação da torcida baiana. As apresentações da seleção brasileira. Sobretudo porque Charles, né, não tinha sido convocado. Era uma demanda muito grande para o Charles, que depois ele vai ser convocado. A pressão foi muito grande. Vai ser convocado e veja só, ele já era um destaque e vai ser o artilheiro do Brasileiro de 90. Isso só tinha acontecido lá em 73 com o Ramon, aí na primeira divisão naturalmente. E aí esse jogador que era pressionado, que era o jogador do campeão brasileiro, um ano depois já está sendo o artilheiro do Brasil. Como é que esse cara, numa seleção brasileira formada de jogadores do país, não tem nível para estar ali? Muito forte a sequência do Bahia. Porque você tem uma quinta colocação do brasileiro. O maior título da região. Você tem o maior título da região. Você tem uma 5ª colocação de Libertadores. E esse reconhecimento de convocação, né? Depois uma semifinal. E ainda tem E ainda é campeão de bilheteria. E ainda teve, se não me engano, 2 anos de ter a maior média do Campeonato Brasileiro, a maior média de público. 4 jogadores na seleção é um período em que o Bahia derruba todas as barreiras do futebol nacional. Eu acho que foi aí que o Bahia recuperou a imagem de maior clube do Nordeste, porque ele foi ali nos anos 50, 60 pelo título. Eu acho que o Santa, pela imprensa, pelo que eu já pude estudar, mergulhar um pouco no acervo, acho que o Santa toma para si, com todo o direito, de ser a potência do futebol da região. O terror do Nordeste. O terror do Nordeste, pelo que fez dos anos 70 como a gente falou há pouco, a longevidade. Tipo, não foi ali um Santa... Tipo, os anos 70 o cara sabe, tem aquele time muito chato, vai ter que ir pro Arruda. Tipo, é um time que tinha o segundo maior estádio particular do Brasil. Tipo, tinha o Morumbi e o outro era o Arruda. Tipo, vê que coisa que era diferente. Numa época onde ter o estádio particular tem um peso muito diferente sobre a grandeza de um clube. Aí eu acho que esse Bahia dos anos 80, ele vai lá e, recupera. Não por acaso, foi membro fundador do Clube dos 13 em 87. Exatamente. Aí a gente vai ver como esses anos 1980 são importantes para a nossa análise, né? Agora há pouco a gente teve um debate de até onde vai a sequência do esporte ali na primeira metade da década. A gente viu agora há pouco essa sequência tão marcante
do Bahia, com título nacional, binacional do Bahia, com essa presença na seleção brasileira. Só que o Sport também vai ter sua própria sequência nessa reta final. O Sport vai conquistar o título brasileiro de 1987 e ainda tem o vice da Copa do Brasil ali de 89 na primeira edição da competição. Então, outros elementos vão começar a entrar aqui na nossa análise, né? Essa sequência do Sport, Celso, ela tem um lado que, para mim, enfraquece esse recorte, que é ter sido simultâneo ao do Bahia. Tudo que o Sport consegue de 87 a 89, o Bahia era protagonista do futebol do Nordeste, não era o Sport. O Sport, ele é campeão brasileiro de 87, mas dentro de um contexto de muita disputa judicial. Dentro de um contexto onde há um questionamento técnico do título do Sport. Não há mais, na época até havia, não há mais um questionamento legal hoje, mas havia um questionamento técnico. E na época também havia o questionamento legal. E, embora o título seja inegociável numa base legal, mas assim como a gente falou que em termos de desafio técnico, os dois vices da Taça Brasil do Fortaleza eram campanhas menores do que o vice do Náutico, a campanha do Sport é uma campanha, como campanha, a campanha menor do que a do Bahia. Muito menor. E o Sport foi vice da Copa do Brasil, da primeira edição da Copa do Brasil em 89. No meio disso, Celso, o Sport foi 7º colocado da Série A em 88. Significa que disputou as quartas de final. Disputou contra o Bahia. Então, esse duelo valeu o protagonismo daquele momento. Porque, Veja só, foram 2 empates. Os próprios jogadores do Bahia, no documentário recente, consideram que o momento mais difícil daquela campanha do título foram os 2 jogos com o Sport. Porque contra o Fluminense houve vitória na Fonte Nova. Exatamente. E contra o Internacional houve vitória na Fonte Nova. E o jogo da Fonte Nova, o Sport jogou melhor do que o Bahia, né? Você tem uma sequência de lances de gols perdidos, né? Pelo Sport. O Bahia sofreu muito para classificar ali. Veja como a história é escrita. O Sport era era o atual campeão brasileiro contestado. Jogou a quarta de final. Duríssima. 2 empates contra o time que se tornou campeão. Sim. Imagina se o Sport se torna campeão brasileiro de 88, o título de 87... Vinha dobrado, né? Vinha dobrado. De certa forma, também, pelo menos, mostra que o nível técnico era assim. E porque a equipe era uma continuidade. Na hora que o Sport é eliminado pelo Bahia, o protagonismo desse momento fica com o Bahia. E o Bahia, não só elimina o Sport, como o Bahia transforma essa campanha em título. Então, essa sequência do Sport, ela é enfraquecida porque ele sequer era o número 1 do Nordeste nesse período. A visão que eu tenho, é muito boa isso que Fred trouxe, mas a visão que eu tenho é que esse período, o protagonista é do Bahia, mas na verdade esse período é um período mais de maior protagonismo da história do Nordeste. Isso sem dúvida. Porque até a final foi título em 59, vice em 60, vice em 61 e vice em 63, ou seja... Mas aí o Nordeste já largava lá. Então, né? 4 finais em 5 anos, mas não havia transmissão, não havia... E já largava na semifinal. Claro. Né? E aqui num formato de campeonato, com tudo, e mata-mata nacionalizado, no caso, sem ter a fase dessa forma, são esses 2 títulos nacionais consecutivos, com o vice da Copa do Brasil 89, ou seja, 3 anos seguidos disputando o título. Bahia na semifinal de 90. E as quartas de final de 88, isso tinha acontecido já lá na Taça Brasil algumas vezes. Teve até semifinal, na verdade. 68, por exemplo, foi Náutico e Fortaleza. A semifinal, Fortaleza passou. Mas dentro do Campeonato Brasileiro, são os 2 maiores jogos Sim. entre nordestinos. Veja só, e ele acontece num período onde tem os 2 títulos do Nordeste seguidos ainda para uma final de Copa do Brasil. Então, assim, nunca teve um protagonismo, porque era protagonismo. A gente está falando de protagonismo como houve naquele momento. Então, acho que é muito mais assim da região do que do esporte. Acho que o do esporte só vale porque pelos pontos altos e pela descrição que a FIFA fez certa vez, um texto no Esporte, texto de 2010, quando colocou 13 clubes clássicos e colocou o Esporte como um deles e citou o Esporte como a montanha-russa não sei se era do Nordeste ou do Recife. Futebol brasileiro. Futebol brasileiro. Roller coaster. Do Brasil. Não sei se ela diz de outra região, mas chamou de montanha-russa. E é uma descrição muito boa, porque ela é exatamente isso. É o time que é campeão em 87, briga para ser campeão em 88, chega mais uma final nacional em 89 e no segundo semestre de 89 é rebaixado. Por isso que essa sequência do Sport ela é do segundo semestre, não é de 87, ela é do segundo semestre de 87 ao primeiro semestre de 89. É simplesmente uma montanha-russa, que está muito claro que não será
o maior domínio que já teve no Nordeste. Ela não é da sua própria época. Não, agora. mas ela tem... O Bahia teve 4 jogadores convocados, o Sport nenhum. Justamente. Mas ela tem, dentro da história do clube nesse momento... Grande campanha. Veja só, exatamente, veja só. O Santa passou 10 anos e não chegou na final. Não, lógico. Tá entendendo essa É. questão? Ali, Esportivamente, você tem alguns dos maiores resultados. não tem, ao contrário, não tem performance. Isso. Tem um pouco de performance. Tem um pouco performance, tem a performance. mas é muito curta. É. Tipo, não é uma performance de 5 anos tendo performance, 4 anos, é muito curta, mas os resultados são excepcionais. Se você pegar e a gente fizer outro programa, os 10 maiores resultados da história do Nordeste, esse do Sport, essa sequência, o Sport vai colocar 2. É. Mas não para o que a gente se propõe aqui. Exatamente. E aí ainda tem mais um ponto, Celso, que é a sequência do Sport. A gente debateu nos anos 80 se 84 travava ou não a sequência. Travamos em 86 de forma... Mas ficou o Cássio com uma visão e eu com outra. E aqui a gente teria um outro debate. Porque o Sport é rebaixado. Em 90, o Sport volta como campeão da Série B. Ou seja, é aquele rebaixamento, você mostra que foi um acidente e você volta campeão. E depois a gente inicia uma nova era. Que você vai ter 2 clubes de novo, tá? Uma era cortada por 2 clubes, né? O Sport e Vitória. E elas têm uma característica que deve ser muito valorizada. São muito longas. Porque aí você tem algo que já é muito difícil. O Sport, quando volta... Vamos lá, o Sport é campeão brasileiro em 87, quarta de final em 88, rebaixado. Campeão brasileiro em 90, inicia uma série de 11 anos Na Série A. ininterruptos na Série A. Dentro desses 11 anos, 3 campanhas entre os 10 primeiros colocados. Você tem aí, acho que 2 anos... Alguns em 11º, que esse recorte é muito cruel, né? O 11º não vale nada, mas você tem alguns ali em 11º. Mas eu disse citar isso. Você tem, acho que 1 ou 2 anos com algum risco de rebaixamento, porque o Sport dos anos 90 era sólido na Série A. Não começavam a dizer, eita, esse ano vai ter que... Era mais fácil permanecer também, tipo, 24 times caem 2. Teve 5 jogadores convocados para a Seleção Brasileira Treinador. e teve o treinador da Seleção Brasileira. Dividindo Nas o trabalho funções. com o Sport. Aí tem 8, vira um domínio estadual como nunca tinha acontecido. Nos anos 90, o Sport ele se torna o protagonista disparado do futebol de Pernambuco e se torna o protagonista do Nordeste do futebol brasileiro ao lado do Vitória, que faz uma trajetória parecida. Muito parecida. Ambos a partir... não o início, porque o Vitória larga justamente o vice-campeonato brasileiro de 93. O Vitória larga sendo vice-campeão em 93. Mas a gente estava tentando assim, que não era um debate sobre a questão administrativa, mas sobre o modelo do que se chegou a isso. Esse modelo agora dos anos 90, e quando o Fred fala dos 11 anos ininterruptos na primeira divisão, é já numa era com acesso e rebaixamento, onde sua participação no brasileiro depende do que você fez no brasileiro, exclusivamente no brasileiro. Para ser primeira ou segunda divisão, não é o que você fez no estadual. Ou seja, esse período que é de 88 para cá, jogar a primeira divisão é algo diferente. Ou seja, você permanecer na primeira divisão já passa a fazer diferença. Se o cara ficou na primeira divisão, significa que ele competiu na primeira divisão e lá ele conseguiu o objetivo dele. Então, passar 11 anos, tanto é que só um time vai conseguir mais do que isso, que é o próprio Vitória, 12 anos. 12 anos. Consegue depois. O Sport faz 11, logo depois o Vitória faz 12, e é o máximo até hoje do Nordeste. A gente está celebrando o 6º ano do Fortaleza. Porque agora é mais difícil. Como a raridade, agora é muito mais difícil. Mas ali já havia dificuldade, porque primeiro, ali houve uma adaptação àquele sistema. Veja, os times tinham passado décadas, não, é o estadual que bota no brasileiro. De repente o cara tá adicionando, meu irmão, veja só, se no final do ano, ali, os últimos meses, onde tem o Campeonato Brasileiro, tu não tiver um bom desempenho ali, tu vai jogar a segunda divisão. E sobre facilidades, dificuldades, porque o torcedor do Fortaleza que está vendo o vídeo pode dizer, vocês estão dizendo que o time foi 12 anos, mas só caía 2 de 24. Só que, por exemplo, a gente está celebrando as 2 Libertadores do Fortaleza e nessa época era muito mais difícil para a Libertadores. Então, vamos ser justos ali. Você tem equilíbrios. Hoje é mais fácil para a Libertadores do que nos anos 90. Sim. Então, Sport e Vitória, os co-irmãos, assim, clubes tão parecidos, cores, mascote, data, até o nome, Sport Clube Vitória, Sport Clube do Recife. Rival tricolor. E o rivais tricolores. Aqui ainda tem, no Recife ainda tem um pouquinho mais, né, de rivalidade, ainda pega mais um, na Bahia só fica com polarizada. Mas, enfim, nessas 2 épocas, a do Sport a gente pegou a de 90 e a do Vitória ali do vice-campeonato. Tem o acesso ali em 92 como vice da Série B, mas acho que parte... 93. Mas acesso todo mundo vinha tendo. O Santa, por exemplo, o Santa subiu em 92 também. Não é o acesso que inicia naquele momento. É mais o vice-campeonato brasileiro do Vitória 93, o brinquedo assassino, dali até o fim da participação na primeira divisão. Tem altos e baixos. Como, veja só,
corre risco de rebaixamento, mas ficou 12 anos na Série A. Assim como a mesma coisa vale para o Sport, assim, até o final da primeira 4 divisão. jogadores convocados nesse período. Estava ganhando o campeonato estadual, tem 3 Copas do Nordeste nesse Ganhou período. 8, o Sport ganhou 8, ele ganhou 8 em 2, o Sport ganhou 8 em 10. E detalhe, no caso do Vitória, é ganhar essa quantidade de estaduais, um clube que não ganhava muito estadual. Era um domínio assim, Bahia é heptacampeão, aí o Bahia é tricampeão, o Bahia é pentacampeão. Assim, o Vitória era dosado ali na lista de campeões e de repente passou Quando a ser... a gente fez os álbuns da Copa, quem falava assim, nessa década de 30, 40, o Vitória jogava não. Porque não aparece no nome dele no amadorismo, campeão profissional, ele demorou a aceitar, a adotar o profissionalismo, mas enfim, é uma diferença muito grande. Então, o Vitória passar a ser o domínio, já bati muita vez nesse teclado, o domínio do estadual tinha essa relevância ali. E aí, 4 convocações, Cássio? 5 do Sport, 5 do Sport. Que o Adriano, Chiquinho, Jackson, Bosco e Leomar. E 4 do Vitória. Rodrigo, Russo, Nadson e Dudu. E o do Vitória tem de 95 e tem de 2003. Isso, e o Sport tem 95, 96, 98, 99, 2000 e 2001. É muito mais regular. Veja, era praticamente todo ano tem um jogador do Sport na seleção brasileira. Nesse período, eu acho que ele teve vitórias dentro de campo, destaques, que deram um certo protagonismo a ele. Mas o Vitória também não ficou atrás. O Vitória teve a fase Excel. Trouxe convocações. É isso que eu falo, absurdas, isso que eu ia falar das questões similares. Porque desses jogadores do esporte que foram à seleção, não estão, por exemplo, o Leonardo e o Juninho. Isso. Porque duas das revelações principais, eles vão ser convocados para a seleção, eles foram convocados quando chegaram no Vasco. O Vitória, Dida, Vampeta, Edilson. Bebeto já é mais antes. Bebeto, o Vitória traz ele consagrado. Mas eu digo assim, de revelar, tipo o goleiro do Vitória é Dida. Então, assim, essa é a base. Aí tem os jogadores da seleção brasileira. Alex Alves jogando muito. E o Sport traz o jogador, ele explode e vai para a seleção brasileira. Mas outros surgiram no próprio clube e chegaram à seleção brasileira. E no caso, Sport e Vitória, nos anos 90, eles são muito parecidos nisso. Na categoria de base, muito, muito forte. O Sport 94 com Chiquinho, Juninho, Leonardo e Adri, 4 jogadores que foram para a seleção brasileira principal, tudo num time só, revelado. O Vitória com jogadores que seriam pentacampeões do mundo. Então, isso fazia parte daquele contexto onde revelar o jogador e passar a ter um canal para a Europa. O Vitória foi o primeiro clube a ter um canal direto para a Europa. Estabelecer esse canal para a Europa. Aí eu considero que ainda é o que tem o maior. O único canal estabelecido. Agora é o Bahia. Não. O Bahia está dentro do... O Bahia está na União Europeia. O Bahia fez uma ponte, assim, como Rio-Niterói. E no Oriente Médio. Isso quer dizer. Ali é uma ponte. Enfim, e o Vitória ainda consegue o acordo do Excel, que é óbvio que é grosso modo, assim, mas de uma forma bem rebuscada, mas assim, foi o Grupo City, era o Grupo Excel que estava no Corinthians, campeão brasileiro, botou o América Mineiro e de repente está no Vitória. Aí no ano traz Bebeto é campeão do mundo em 94, em 97 está no Vitória. E em 98 vai para a Copa do Mundo de novo, ser vice-campeão como destaque. E há quem diga, inclusive, é uma rusga muito grande dentro do Vitória, que precisou sair do Vitória. Né? Tem uma mágoa muito grande de alguns torcedores do Vitória sobre isso. Não que isso seja comprovado nem nada, mas assim, foi muita coincidência que a seleção brasileira só tem virado realidade depois da saída. Túlio Maravilha, que acabou não brilhando, mas era o artilheiro, 3 vezes artilheiro do brasileiro em 95, campeão pelo Botafogo, de repente o cara está no Vitória. Aí em 99, o Vitória assina um cheque de 5 milhões, manda para o Real Madrid e o Real Madrid manda Petkovic. Assim, era outro mundo. Como é que um time desse não é protagonista? E nesse momento o Vitória é campeão da Copa do Nordeste de 97, de 99, 2 edições enormes, ainda vai ganhar a edição de 2013 esvaziada, mas são 3 títulos do Nordeste dentro desse período. Eu tenho testemunho. E o Sport também tem títulos do Nordeste nesse período. Ou seja, são clubes muito próximos, com bases muito semelhantes a partir da revelação de uma mudança de negócio que conseguiram acompanhar e que duraram mais de 10 anos. Eu já falei em alguns programas que a gente faz que tem algo que distorce muito a realidade da nossa infância e adolescência. E eu questiono muito a mídia nacional na época, porque a mídia local, a mídia regional era muito distante do nosso consumo, que é o quanto a gente cresceu considerando Vitória o maior clube da Bahia. Sim. Só que o Bahia tinha sido campeão. Tudo que o Bahia... Para pessoas da nossa faixa, né? 30, 40 anos de idade. Tudo que a gente descreveu aqui tinha acontecido há 3 anos, 4 anos. E a gente não tinha mídia nacional reforçando o tamanho do Bahia na nossa cabeça. Teve a transmissão, Bahia campeão brasileiro, mas na hora que passa o título, você não fica tanto assim. É que eu falo, aquela história do muro do G12, você não tinha o Bahia
sendo apresentado de forma regular pra gente como uma potência do futebol brasileiro que ele era. Veja só, ele foi campeão, a gente já citou aqui agora, foi campeão brasileiro, foi quinta Libertadores, foi semifinalista em 90. Mas aí ele decaiu muito na década Exatamente. Essa é a Vai ser Essa é a rebaixado. questão. Aí ele tem uma década de 90 muito ruim, só que a década de 90... Ao mesmo tempo que Sport e Vitória tem a década de 90 fortíssima. E ainda né? tem uma outra questão. O Clube dos 13, criado ali no final dos anos 80, vai se consolidando e a gente tem uma revolução econômica no país. E Sport e Vitória entraram. O Bahia estava lá. Uma revolução econômica de dinheiro para os clubes, mas uma revolução econômica da sociedade, do nosso acesso ao equipamento. Televisão até então era uma na sala para a família toda ver ao redor. Nos anos 90, você começa a ter mais televisões espalhadas dentro da casa e você começa a ter jogos transmitidos de um alcance muito maior. Vem as TVs por assinatura na segunda metade dos anos 90. Você passa a ver todos os jogos do seu time. Você passa a ver todos os jogos do Vitória, do Sport, você já não tinha o Bahia ali. Então, na nossa cabeça, fica muito forte esse momento do Vitória, muito forte. E eu acho que isso é uma grande injustiça histórica da nossa geração. Pode ser uma injustiça em relação ao Bahia no final dos anos 80, mas assim, em relação ao Vitória não há. Não é injustiça em relação à Vitória, em relação a não ter um Bahia tão forte. E ainda falta um detalhe. A Vitória vice em 93, vai ter toda essa sequência, vai ser terceiro lugar em 99. Num jogo que era playoff, foi colocado naquele campeonato daquele ano, contra o Atlético Mineiro, ele perdeu do Atlético no primeiro jogo, ganhou o segundo jogo, o terceiro jogo foi em Salvador. Veja que o Vitória, assim como o Bahia lá de 90 contra o Corinthians fez o jogo na Fonte Nova, o Vitória teve a chance de disputar a final do Brasileiro de novo, mas aí acabou sendo goleado pelo Atlético, 0-3 o jogo. E o Atlético depois vai perder o título para o Corinthians. O Atlético Mineiro era muito bom, teve 6 jogadores na seleção daquele campeonato. Mas enfim, o Vitória, vice em 93, ficou isso aqui de disputar de novo o título brasileiro. E veja só, se eu estou dizendo que o Vitória foi terceiro lugar, isso significa que de 71 para cá, essa é a quarta maior campanha da história. Porque tem os 2 títulos, a terceira maior campanha do próprio Vitória com o vice-campeonato e a quarta campanha é essa que acabou ficando uma colocação acima do quarto lugar do Santa. E a gente está falando que essas duas do Vitória aconteceram nessa mesma sequência. Então, esse Vitória dos anos 90, inclusive, eu acho até que na dividida, por causa dos resultados nacionais, é até à frente do Sport. Eu também acho. Eu também acho. Pela questão do Excel, eu acho que no final das contas, o Vitória... É o que eu digo, para mim, eu cresci com o Vitória como uma referência do futebol do Nordeste. Os jogadores revelados pelo Vitória... Ganhar do Fortaleza hoje era ganhar do Vitória na década de 90. Os jogadores revelados pelo Vitória tiveram uma explosão anterior ao do Sport, por exemplo, uma explosão maior em quantidade. Juninho Pernambucano é o que tem a maior explosão para além do futebol nacional, enquanto o Vitória teve vários jogadores com essa explosão. Como falou, em 2002, o Brasil é pentacampeão do mundo com jogadores revelados do Vitória em campo. E a era Excel também é muito forte. Você criou algo que não tinha... Veja só, o Vitória tinha jogadores que não eram acessíveis. Comprou o Bebeto por 3 milhões Não eram acessíveis ao futebol do Nordeste. O Vitória... Peraí, veja só, vamos resumir. A gente falou isso. Pega aí, bota o 3... Sport comprava o Vitória, tirava os jogadores do Sport. Pronto. Comprou 2. Não, 2 não, comprou 3. No final de 96, o Vitória compra, já na época do Excel, compra Chiquinho e Russo. Isso. Chiquinho chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira, como a gente falou há pouco, pelo Sport, em 96. Mas Russo vai ser convocado... Pelo Vitória. Não, ele teve um ótimo ano no Sport, mas a convocação dele é na hora que ele já veste a camisa do Vitória e foi até para a Copa das Confederações, que é o jogador de Vitória. Campeão. Campeão. E ainda isso vai acontecer mais para frente com o Kleber Santana. Ainda nesse período do Vitória, vai ter mais para frente, o Vitória vai compra Kleber Santana, se não me engano, por 1,5 milhão e vende por 8. Claro que essa é a injeção financeira, mas existiu. Então, assim, para mim o fator Excel, o fator do poder econômico do Vitória, a ponto de chegar no Sport e tirar os destaques do Chegar Sport. no Real Madrid, E o momento... não tirou o destaque, não, veja, Petkovic não era o destaque do Real Madrid. Sim. Mas assim, tenta ligar pro Real Madrid, isso aqui é o ruim aí. Manda pra ver se não compra. Então assim, tá entendendo? E o Vitória foi lá e Quem é tirou. que tá comendo banquinho aí? Quem é o cara? Pronto. Do Real Madrid B, o Real Castilho, né, que ele tem um time B, não tira. E o Vitória foi lá e tirou, pagando. E agora, que a gente chegou já aos anos 2000, né, o Vitória nos trouxe até a meados dos anos 2000. Caiu muito também, viu? Quando caiu, mergulhou. Flecheiro também. Mas a gente também vai dar uma sumida, né? A gente vai sair ali do meio dos anos 2000 e depois a gente vai passar já para esse momento Fortaleza. A minha pergunta é, em 2008, entra onde por aqui? Perceba que
não é um programa específico sobre as maiores conquistas da região. Até porque se fosse, a gente até já disse que seria, e obviamente 2008 seria. Seria uma das maiores, uma das principais, estaria na discussão por toda a campanha. Mas esse programa não é sobre isso, é sobre a sequência. E a sequência do Sport de 2008 não é uma grande sequência. O time foi pentacampeão pernambucano no momento já de baixa dos estaduais. Quando os estaduais começam a perder força, e por que eles perdem força? Porque naquele momento é o brasileiro que dura a maior parte do ano. Já inverteu. O brasileiro aqui já dura, começa em maio, em abril, e os estaduais já estão encurtados. Os estaduais já têm um peso da rivalidade local e ponto final. Ser campeão estadual não lhe garante nada se seu ano vai ser bom. Porque em algum momento... Só para divisão mais rasteira do futebol nacional. Lógico. É que vai contar o estadual, e não é disso que a gente está falando mas aqui. a rivalidade contaria, mas eu digo, nos anos 80, 70, ser campeão pernambucano em 73, como o Santa Cruz fez, como fez, só o Santa Cruz está bem preparado para ir. Você colocava um pôster na parede. Tá entendendo? Assim, e aquela campanha disse, esse time tem condição de fazer uma graça do brasileiro. Ser campeão estadual hoje, não sei, até que estaduais com 6 jogos, com 8 jogos, não diz se você vai ser. Nada. Embora tivesse mais jogos. Hoje só evita crise. Isso. Mas naquele pentacampeonato, ou seja, não vai dar nem para chegar até 2010 nessa sequência, porque o Sport vai ser rebaixado em 2009. O Sport, aí volta a montanha-russa da FIFA, né? Vai ser campeão da Copa do Brasil em 2008. Faz uma grande primeira fase Na Libertadores no primeiro 2009. semestre, mas no segundo semestre, justamente pelo trauma da eliminação da Libertadores, vai ser rebaixado. Então ali já E nem acabou a volta sequência. no ano seguinte. E não houve nada em 2007, 2006 que fizesse, por exemplo, o Fortaleza sobe em 2008 como campeão e em 2009 já é nono lugar. 2018, 2019. Desculpa, em 2018 o Fortaleza sobe como campeão da Série B e em 2019 já é nono lugar. Em 2006 o Sport subiu como vice-campeão. Em 2007 vai lutar pela permanência até o final. Ficou na primeira divisão, mas não é. Veja como tem uma diferença. Aí em 2008 não houve. Quando o Bahia foi campeão em 88, aquele time já tinha sido quinto, já tinha sido... O Sport, quando foi campeão da Copa do Brasil em 2008, não houve uma preparação para chegar aquilo ali. Aquilo ali é porque futebol acontece. E você não tinha super jogadores, tá? Os jogadores que foram destaques em 2008 do Sport, você tinha a velha guarda, né? Dutra, Romerito, e você tinha ali o início de jogadores que poderiam até mais na frente sim ter sido convocados, como o Duval. Duval foi pelo Santos. Magrão, que já era um goleiro mais velho, mas depois teve uma história importante. Magrão se tornou um goleiro importante no futebol brasileiro. Magrão tem uma sequência importante. Mas veja que até a apostadoria dele, ele vai subir, vai cair, exatamente. vai ter os altos e baixos. O Sport, 2008 é um ano isolado. É um oásis. Não tem sequência. Né? O treinador volta depois e é queimado. Não tem nenhum elo com 2015, que é onde o Sport volta a fazer. Não tem. 2008 está isolado e por isso não A sequência acabou em 2009. Então, assim, o título não tá, é óbvio que não está... Como a gente passou pelos anos 90 e nem lembrou, nem citou o vice do Ceará na Copa do Brasil, porque também foi totalmente desconectado. Isolado, né? Falando disso, faltou até o vice da Copa dos Campeões do Esporte nos anos 2000, que ele teve, eu considero um dos pontos altos do clube. Mas, enfim, acho que está feito o registro, né? Então, eu acho que terminou ali com o Sport Vitória, anos 90, início ali dos anos 2000, e dali, de sequência, eu acho que realmente pula para esse Fortaleza agora. Aí é onde a gente vai chegar, né, a reta final do nosso primeiro programa, que é para responder a pergunta que a gente fez lá em cima. Qual o tamanho dessa campanha do Fortaleza, essa sequência do Fortaleza? É a maior sequência da história do futebol do Nordeste? Antes de qualquer coisa, ela ainda está sendo escrita. Então, Perfeito. Esse programa, ele talvez tenha que ser refeito uma vez, 2 vezes. Quando vai ser o ponto final? Não aconteceu ainda. Não aconteceu. Chegou perto, quase foi rebaixado. Se tivesse sido rebaixado naquele ano, já teria mudado. Esse programa a gente nem aqui estava. Nem teria. Mas simplesmente não foi. O time é um feito atrás do outro, então ele tá caminhando. E a gente passou aqui, né, por capítulos muito relevantes da história do nosso futebol. Muito relevantes. Com tetos mais altos, como nos casos das conquistas do Campeonato Brasileiro. As próprias finais, semifinais. E finais. Que não é o maior, para mim, tá claro. Com o tempo ele vai ganhando posições. Eu também já não acho que seja a menor de toda essa lista, não. Pelo contrário. Não é. Tá? Superou capítulos importantíssimos. A gente está falando de um clube que em 2017 estava na terceira divisão, eram 8 anos da terceira divisão, e que de 18 para cá a gente está discutindo se é a maior sequência da história de uma região que joga bola, que a gente está considerando, e a gente está considerando um recorde desde 59. Olha o tamanho do tempo. Um time que se estruturou de uma forma
completamente diferente do que a gente E estava aí, talvez, acostumado. nunca antes vista. Nunca antes, porque a gente vai começar a ver a mudança do Fortaleza antes de os resultados se confirmarem na prática. A gente começa a ver campanhas do Fortaleza na Série B que chama atenção, na Série C, que chama atenção. Porra, um time que está aqui minimamente estruturado, que consegue levar um conceito de futebol de um ano para o outro, que consegue se manter estável. O Fortaleza, mesmo sem chegar a grandes conquistas, já dava sinais de que administrativamente começava... Na Série C já dava sinal. Exatamente. O Fortaleza na Série C... Tinha os traumas ali das decisões, mas... Os castelaços, etc. Mas administrativamente já começava a preparar essa base que a gente enxerga hoje. Era um clube que já tinha uma aproximação da torcida, já tinha um tipo de engajamento e já tinha uma noção de transição de temporadas que eu acho que é parte do que a gente está vendo hoje, né? Se a gente viu que na década de 90, Vitória e Sport... Eu acho que o Vitória de 90 é o mais próximo de organização estruturada ao Fortaleza de hoje. Só que focado ali na revelação de jogadores. Mas teve o Excel, teve uma turbinada financeira. Aham. O Sport tinha muito dirigente botando dinheiro, aí de repente saíram uma coisa mais política, de vaidade e tal. E o Vitória, embora... Acho que todo clube tem isso, na verdade, mas o Vitória acabou sendo mais regular nesse perfil. O Fortaleza, para 2023, ele orçou, e vai superar o orçamento, que ele vem superando já há alguns anos, 208 milhões. Isso é muito mais do que a soma dos 3 grandes clubes do Recife, por exemplo. Que ele tinha 24 milhões, hoje orça 208. E, lembrando, o Fortaleza orça até de forma até conservadora, porque ele passa para a questão de mercado, só de venda de produtos, de faturamento com venda de produtos oficiais, 33, há 4 anos era 7, agora são 33 milhões. 33 milhões é mais do que a soma de Santa e Náutico. Se o Santa nem colocou, o Santa é uma projeção, porque o Santa é um nível de organização já é tão diferente que quando a gente gravava esse programa, o orçamento do Santa ainda não era algo ainda oficializado. Mas assim, dentro de uma projeção extraoficial, somando com a projeção do Náutico, era inferior, a projeção completa, a um segmento do Fortaleza. Então assim, como transformação faz parte de toda essa sequência, é um negócio tão grande que eu até fico pensando que um rebaixamento, dependendo do rebaixamento do Fortaleza, talvez não quebre a sequência. Porque a sequência do Fortaleza, ela extrapolou o resultado, ela tá tão sólida que se o Fortaleza cair, a gente não vai dizer, ó, acabou o clube. Não, vamos ver o que é que vai acontecer, como é que esse time volta, né? Mas ao mesmo tempo é tão cruel a segunda divisão que aí só vendo, né? Tomara que demore a ver, aí é só vendo. Mas nesse momento, do jeito que está acontecendo, caminha para ser, tá buscando um título de expressão, a Sul-Americana, o próprio brasileiro, Copa do Brasil, que seja, está faltando isso, mas ainda não é. E para ser, precisa de um pouquinho mais, porque o Bahia, ali de 86 a 90, para mim, pelo menos, é a maior sequência de resultados expressivos num cenário nacional e até internacional que o Nordeste já conseguiu. Acho que isso nós três concordamos. Né? Você tem o título máximo, e só ter o título máximo já é uma carta... Né? Dentro de uma era já de rebaixamento, Isso, com acesso e muito rebaixamento. duro. Só que o título máximo não é como a gente trouxe o do Sport de 2008. O título máximo do Bahia, ele tem antes, tem o durante e tem o depois. O Bahia segue em alto nível. O Bahia é 5º lugar da Libertadores, minha gente, em 89. O Bahia disputa uma semifinal com um jogo em Salvador em 90 para voltar por muito pouco. Não voltou. Tendo o artilheiro do campeonato. Na verdade, se imaginava que o Bahia iria para a final, tá? Assim, Você por muito pouco, você não disputou a final de novo. Então, assim, o Fortaleza... da nossa era, do nosso momento agora, ele quebra paradigmas. Eu nunca imaginei que eu ia ver eu achava que não ia ver nem tão cedo o 4º lugar nos pontos corridos. Eu assim. também não. O Fortaleza, assim, De nenhum nordestino. ele tá reeducando até os horizontes aquilo que a gente falou durante tantos anos de Atlético Paranaense. O Fortaleza não tá perto ainda de ser um Atlético Paranaense. Mas eu acho que hoje o clube do Nordeste tem que falar assim, antes de ser um Atlético Paranaense, tem que ser um Fortaleza. Porque o Atlético Paranaense está há 30 anos. Começa em 95 com o título da Série B, já tem uma primeira divisão muito boa no ano seguinte, ficou em 4º lugar na primeira fase, terminou em 8º nas quartas de final, e dali foi de uma regularidade assim. O Atlético Paranaense tem 2 títulos da Sul-Americana e 2 finais da Libertadores, título brasileiro, 3 finais da Copa do Brasil, dessas 3 finais um título, tem um vice nos pontos corridos no Brasileiro, um 3º lugar nos pontos corridos, é um clube... Super estádio construído. A gente fala assim, se o Clube dos 13 fosse refundado, o 13º seria o Atlético, na verdade. Então assim... Mas de Nordeste... Se alguém que você, neste momento... Porque não é só resultado, isso tudo é resultado. O Atlético Paranaense construiu um estádio, que foi para a Copa do Mundo 2014, um CT que recebeu a seleção brasileira antes de ser a Copa de 2010. É um clube que, enquanto a gente gravava, estava tendo a possibilidade de venda de 40 milhões de euros. Converte aí.
para fazer uma negociação direta com o Barcelona. Já vendeu jogador para o Manchester United quando foi Kleberson, campeão do mundo em 2002. É um clube, se a gente está dizendo que o Vitória tem um canal, do Atlético parece DM, porra. Assim, os caras mandam assim, o contato é muito mais íntimo ali, é muito mais próximo. O Fortaleza hoje talvez seja o que você consegue imaginar, mas a muito curto prazo, que a gente está falando de 30 anos de um projeto muito longo, mas pelo nível de organização, um clube que já não tem dívida trabalhista. Enquanto o Sport é recuperação judicial, o Bahia precisou de um cheque de 190 milhões para pagar as dívidas de uma vez só, o Náutico da mesma forma, o Vitória do mesmo jeito. Aí a gente está falando de um clube que não tem dívida trabalhista, que parece que ter dívida trabalhista era simplesmente a realidade do que era o futebol. Então, não ter essa folha paralela, é óbvio que esse clube, independentemente de 1 ou 2 anos assim fora da disputa, se vier a acontecer, ele vai ser muito sólido para durar bastante tempo. Para mim, a questão é essa, Celso. Antes de pensar em ser o Atlético Paranaense hoje, é preciso pensar em ser o Fortaleza, que o Fortaleza já andou um pedaço do caminho. E já tem gente querendo ser o Fortaleza. É isso, todo mundo agora. E aí é o seguinte, eu acho que a conclusão desse vídeo é que, na nossa opinião, essa sequência do Fortaleza ela não é a maior sequência de um clube do Nordeste, mas também compreendemos que estamos vendo algo em construção. A gente vai seguir acompanhando de perto, né? Essa é a nossa proposta, dentro dessa nossa cobertura, do nosso compromisso de cobrir o futebol do Nordeste da melhor forma possível e acompanhar o Fortaleza vai estar aí presente no nosso dia a dia. Voivoda. É um gigante. Trabalhou com sua porra e tu não deu carimbo de... Mas eu garanto que a gente vai continuar acompanhando o trabalho aí de Voivoda e seus comandados. Queria agradecer o maestro, Fred. Pocket. Programa Pocket. Conforme imaginado, né? Por termos concluído aí essa primeira edição, tá, do Nordestinado dentro da programação do Clique Esportivo. Obrigado a você por sua audiência e até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.